Alô, alô, gente bonita da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindas as estudantes, as professoras, bem-vindos os estudantes, os professores, ao nosso encontro do componente Ciência, Tecnologia e Ética, como aparece aí na tela para vocês. Esse componente, pessoal, vamos só então fazer uma breve rememoração, né? Para ficarem as coisas bem esquematizadas, né? E a gente não se perder, porque com o novo ensino médio são muitos termos novos, né? O funcionamento novo também. Então, assim, ó, o nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética, ele faz parte de uma unidade curricular que se chama No Mundo, Tudo Está Interligado. Beleza? Por sua vez, essa unidade curricular faz parte do aprofundamento Superar Desafios, é de humanas. Então, vamos lá. O aprofundamento é Superar Desafios, é de humanas. A unidade curricular é No Mundo Tudo Está Interligado. E o nosso componente aqui, né, no qual estaremos juntos no decorrer de todo esse bimestre, é Ciência, Tecnologia e Ética. Combinados? Bem, só para a gente relembrar, então, estamos conversando aqui com a galerinha que escolheu o aprofundamento curricular Superar Desafios de Humanas, que é um aprofundamento curricular, que é uma ótima escolha, né? Que eu sou muito suspeita para falar, como pessoa que ama as humanidades de forma geral. Então, esse aprofundamento curricular, ele é para aquele pessoal que se identifica, que aprecia as ciências humanas e sociais aplicadas. E o nosso componente, que se chama Ciência, Tecnologia e Ética, então, só relembrando, ele faz parte da unidade curricular 1, No Mundo Tudo Está Interligado, e a gente já tinha conversado na nossa última aula, estão lembrados? Não faz tanto tempo assim. Na nossa última aula, a gente já tinha conversado que, no nosso componente, nós trabalharemos com uma habilidade. É uma habilidade da formação geral básica. Professora, o que era mesmo a formação geral básica? São aquelas disciplinas que vocês têm normalmente no currículo de vocês, desde a primeira série do ensino médio, né? Então, biologia, filosofia, português, matemática, né? Então, essas são as disciplinas da formação geral básica. E aqui no nosso componente, muito embora não seja a formação geral básica, seja um itinerário formativo, né? Aqui no nosso componente, a gente vai trabalhar, sim, com uma habilidade da formação geral básica, que, portanto, não é estranha a vocês à medida em que ela já apareceu para vocês nas disciplinas da grade curricular, né? Que habilidade que é essa, professora, de que a gente está tanto falando? Vamos ver aí na tela. Ela diz assim: elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados, falta um Szinho aí, sistematização de dados, o erro foi meu, e informações de diversas naturezas. Expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Então, essa é a nossa habilidade. Ela vai ser o pano de fundo para todo o nosso trabalho no componente Ciência, Tecnologia e Ética. Falando sobre esse nosso componente, ele tem alguns objetos de conhecimento, tá certo? Claro, a gente trabalha sempre com as habilidades, a gente já viu a nossa, e elas estão sempre em pares, né? Estão sempre lado a lado com os objetos de conhecimento. E aí vocês devem estar se perguntando, professora, quais serão os objetos de conhecimento que a gente vai trabalhar aqui no nosso componente? Vamos ver juntos aí na tela. São alguns, né? São vários, na verdade. Então, os nossos objetos são as diferentes formas de registro do conhecimento operativo, da técnica e da ciência e dos saberes contemplativos, a revolução científica e a questão do método, a reflexão ética como parte do conhecimento científico e tecnológico,
as origens e as consequências da crise da razão, e aí é bem importante que desde já vocês notem as aspas, né, em crise da razão, e aí a gente vai descobrir ao longo das nossas aulas por que a gente está falando em crise com aspas, né, a crise da razão, e o último objeto de conhecimento, né, a importância do contexto moral e político na produção da ciência e da tecnologia. Esses são os nossos vários objetos de conhecimento que vão aparecer de forma sistemática no decorrer das nossas aulas no nosso componente ciência, tecnologia e ética. Isso tudo a gente já tinha visto na nossa última aula, é só realmente uma introdução à guisa de rememoração mesmo, né? E aí, a gente tem aí, a gente vai ver que nós temos 5 atividades dentro do nosso componente, e a ideia do nosso encontro de hoje é precisamente fazer um sobrevoo sobre essas atividades. Mas antes disso, eu quero contar para vocês como é a lógica, como que funcionam essas atividades. Bom, a gente já sabe que são 5, né? E cada uma dessas 5 atividades está dividida em 3 momentos diferentes que vocês vão lembrar comigo, porque a gente já falou sobre isso. Na introdução, ou seja, um momento de abertura da atividade, de sensibilização para aquela temática que vai ser desenvolvida, a gente vai usar 2 aulas. Portanto, uma semana de aulas, né, vai ser dedicada para a introdução de cada atividade, lembrando que é um total de 5. Depois, para o desenvolvimento, a gente vai investir aí um total de mais 4 aulas para desenvolver os temas e habilidades que estão previstos para cada atividade, portanto, um trabalho total de 2 semanas. Para daí sim a gente poder ir caminhando e chegar na sistematização. A sistematização não é mais do que o encerramento, o fechamento do trabalho daquela atividade, e para isso nós usaremos mais 2 aulas, portanto, uma semana de aula também para sistematização. Aí, pessoal, aqueles que estão mais ligados, mais atentos, já vão bater o olho ali, já vão dizer assim, então, peraí, professora, são 2 aulas para a introdução, 4 aulas para o desenvolvimento e mais 2 para a sistematização. 8 aulas por atividade. Isso mesmo, pessoal, 8 aulas por atividade. A gente tem 5 atividades no total. Combinados? Aí vocês estão dizendo, tá bom, professora, tudo isso a gente já tinha visto na nossa última aula, já relembrei, então agora vamos ver aqui como é que vão funcionar essas atividades, que eu estou curioso, né, para saber que tipo de estratégias vão ser utilizadas, que temas a gente vai ver, enfim. Então, vamos fazer isso juntos. Começando aqui na atividade 1, que não tem um nome, mas eu coloquei o nome assim. Afinal, o que são problemas? Né? Os eixos estruturantes dessa atividade são 2, investigação científica e processos criativos. E essa atividade, pessoal, ela também, claro, segue o padrão de divisão em 3 momentos diferentes. Qual é a atividade que se propõe, que se sugere para a introdução? Uma roda de conversa. E vocês vão perceber que esse componente ele é bastante dialogado. Então, vai ter muitos momentos em que vai ter debate, discussões em grupo, roda de conversa. Para a introdução, né, para a primeira aula da atividade 1, já chega com uma roda de conversa, que é para responder a seguinte questão. Qual é a relação entre problema e o curso rotineiro das nossas ações? O que será que acontece com a nossa vida quando a gente se depara com um problema, hein? A sugestão de atividade para o desenvolvimento é uma pesquisa bibliográfica. Então, uma pesquisa em livros, em jornais, em sites da internet também, entra como referências, né? Pesquisa bibliográfica para responder algumas questões. Quais questões, professora? Essas que aparecem aí na tela para vocês. Então, o que é um saber operativo? Qual o papel da matemática e da observação nesses saberes? O que é predição? O que é explicação científica? Qual é a relação entre os saberes operativos e contemplativos? Tudo isso
vai estar previsto para acontecer no desenvolvimento da atividade 1. E para sistematizar o trabalho com a atividade 1, também se propõe um trabalho em grupos, que seria uma curadoria, ou seja, uma seleção de filmes, séries, novelas, desenhos animados sobre a relação entre os saberes operativos e contemplativos. A definição de saberes operativos e contemplativos e essa relação, tudo isso vai ficar bem claro para vocês ao longo da atividade 1. Tendo terminado a atividade 1, a gente parte para o trabalho com a atividade 2, que eu intitulei aí Revolução Científica, né? E essa revolução científica, pessoal, o trabalho com ela faz parte de um eixo estruturante que é investigação científica. Então, na introdução, o que se sugere, né, para começar o trabalho com essa atividade 2? Que em uma roda de conversa, ou em duplas, ou em grupos, a turma discuta a seguinte questão: o que será que se pode entender pelo termo revolução? Quando a gente fala em revolução, tem diversos entendimentos possíveis. A gente pode pensar de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista astronômico, enfim. O que será que a gente quer dizer quando a gente usa o termo revolução? Né? E, para além disso, qual é a importância do Copérnico, do Bacon, do Descartes, do Galilei para a revolução, para essa que a gente está chamando de revolução científica? Como sugestão para o desenvolvimento da atividade 2, propõe-se a realização de alguns experimentos a partir do pensamento, né, das propostas de Descartes, Bacon, Copérnico e Galileu. Então, por exemplo, vocês podem se dividir em grupos, o professor orienta o trabalho, e o grupo que for trabalhar com Galileu pode trabalhar pensando a sua combinação de estudos matemáticos e de observações científicas para corroborar algumas teorias que, às vezes, são refutadas por indivíduos que têm visões negacionistas sobre a ciência. Por exemplo, essa é uma possibilidade, né? E, como sugestão para o trabalho com a sistematização, o que é que o professor pode indicar? Uma apresentação desses experimentos. Então, um grupo fará experimentos utilizando-se de Descartes, o outro de Bacon, o outro de Copérnico e assim por diante. E, ao final, seria interessante que os grupos pudessem compartilhar as suas descobertas, as suas aprendizagens com todos os colegas da turma, mas compartilhar esses experimentos também de uma forma lúdica, de uma forma criativa, tá certo? E aí, a partir do compartilhamento desses experimentos, então, a gente encerra o trabalho com a atividade 2, que significa, ao mesmo tempo, que abrimos o trabalho com a atividade 3, que aparece aí na tela para vocês, e que eu chamei de Ética na Ciência e na Tecnologia. Bom, os eixos estruturantes desta atividade são 2. Mediação e intervenção sociocultural e também investigação científica. E aí, nessa atividade 3, o que é que se propõe como atividade de introdução, ou seja, de sensibilização para a temática da ética e da ciência na tecnologia? Tem uma pergunta que a gente vai ver aí juntos e que vocês vão ver que dá pano para manga. Ela diz o seguinte: em algum momento você já se deparou com o argumento de que algo era inquestionável só por ser produto da ciência? E, ao contrário, mesmo com todas as evidências científicas, alguém que insiste em desconsiderar os fatos, trocando-os por suposições? Gente, vocês já se depararam com esse tipo de situação em algum momento? Se depararam, como foi? Então, esse primeiro momento da introdução é justamente para vocês partilharem experiências desses 2 tipos de atitudes extremas. Uma que coloca a ciência como algo absolutamente inquestionável e o outro que troca fatos científicos por suposições como se fossem a mesma coisa, né?
Depois, como desenvolvimento, o que é que o professor pode sugerir que a turma faça? Uma pesquisa, ou seja, uma busca ativa por notícias divulgadas pela mídia sobre avanços tecnológicos, pesquisas e teorias científicas. Mas não só a busca por essas notícias sobre pesquisas científicas, mas também que, depois de terem lido essas notícias, os estudantes consigam se dividir em grupos para replicar, ou seja, refazer essa pesquisa, mas dessa vez na sua comunidade. E aí o interessante, pessoal, é que a partir dos dados que se obtiverem, é possível comparar, ou seja, é possível cotejar esses dados para saber se os resultados que se obtiveram na pesquisa original são parecidos com os resultados que se obtêm na replicação na comunidade. Isso é atitude científica, investigadora, questionadora. Né? E aí o que se propõe, então, como sistematização, como encerramento, fechamento da atividade? A apresentação dessa pesquisa realizada. Né? Então, uma comparação, se os resultados são similares, parecidos, se são convergentes, e uma análise dessa pesquisa a partir das óticas de 2 autores que vão aparecer para vocês no decorrer de toda a atividade 3, que são o Popper e o Kuhn. São 2 autores que falam muito sobre ciência, né? 2 pesquisadores, 2 autores, pensadores muito reverenciados e respeitados nessa área e que vão ser nossas lanternas, assim, para iluminar o nosso processo de aprendizagem no decorrer da atividade 3. Quando nós caminhamos para a atividade 4, que é a penúltima atividade deste componente curricular, ciência, tecnologia e ética, eu intitulei assim, crise da razão. Crise entre aspas. E a gente vai descobrir o porquê ao longo do trabalho, né, com a atividade 4. Aí a gente também tem uma pergunta bem provocativa como introdução para essa atividade 4, e a pergunta diz assim, ó: você é capaz de citar condições em que a ciência não conseguiu apresentar soluções para algum problema ou acabou até mesmo gerando novos problemas? Você já se deparou com situações em que a tecnologia mais atrapalhou do que ajudou? E essas perguntas, gente, não são assim perguntas bobas, não são perguntas óbvias, né? São perguntas em que a gente precisa parar para refletir, pensar no nosso cotidiano e para além também do nosso cotidiano, para ver se a gente consegue começar a tecer algumas considerações. Né? Mas elas são fundamentais para a gente pensar também nos discursos que se fazem sobre a ciência nos dias de hoje, na contemporaneidade. Né? E aí, como sugestão de atividade para o desenvolvimento, né, nessa atividade 4, o que se sugere, o que se indica? Né? A realização, a elaboração de seminários. Então, a preparação de seminários, pesquisas, né, em grupos, a partir do pensamento de alguns filósofos. Então, a gente tem aí como sugestões, né, mas que podem ser ampliadas ou alteradas pelo professor, caso ele deseje, a gente tem o seguinte: como é que o Schopenhauer, o Foucault, o Nietzsche e o Horkheimer concebiam a razão humana? Em outras palavras, o que está se perguntando é o que eles pensavam sobre razão. Qual era a concepção, qual era o pensamento desses autores sobre a razão, a relevância, a importância, o funcionamento e a lógica da razão humana. Né? Então, o desenvolvimento seria justamente a pesquisa, a leitura dos autores, a análise, né? E a elaboração dos seminários, tudo caminhando, então, para o encerramento, com a última atividade, que seria a atividade de sistematização, de fechamento, né? E que seria, então, justamente a apresentação desses seminários, certo? Então, todos esses passos, né, para a realização da atividade 4, intitulada Crise da Razão. Pois bem, a última atividade, atividade 5, eu chamei de política, moral e conhecimento científico.
Vamos ver aí os eixos estruturantes dessa atividade, que são também dois: investigação científica e processos criativos. E vocês estão percebendo que esse é um componente que é muito dialogado e muito provocativo. E como não poderia deixar de ser, a gente tem aí também uma pergunta provocativa para abrir as discussões, para abrir bem as discussões nessa atividade 5, na parte da introdução. Dessa vez, a pergunta nos diz: você já ouviu falar em alimentos transgênicos? Conhece estudos que os defendem ou questionam? Já ouviu discursos que consideram que já existem curas para doenças fatais, mas que elas não são divulgadas por interesses econômicos? Bom, essas são perguntas que eu tenho certeza que vocês vão responder afirmativamente para as duas, né? E aí é interessante não só responder afirmativamente, mas também trazer, olha, em que contextos você ouviu falar sobre essas situações? Você ouviu falar sobre alimentos transgênicos? Em que contextos? O que é que as pessoas diziam quando elas falavam sobre isso? Que discurso se tem sobre isso? E a sua impressão até o momento, a partir das informações que você dispõe, qual é? Certo? E aí, depois, então, dessa introdução, que é uma introdução que é para ser bem debatida, bem discutida, porque dá pano para manga, né? Aí a gente caminha para o desenvolvimento. O desenvolvimento sugere que o professor peça a elaboração de um projeto de lei. Mas não um qualquer projeto de lei sobre qualquer tema, e sim a partir de situações problema da comunidade. Mas, pessoal, tem uma coisa que é o seguinte: para que vocês identifiquem as situações problema da comunidade relacionadas à política moral e conhecimento científico, é necessário que vocês estejam com os ouvidos abertos, os olhos abertos e a escuta atenta, né, para perceber ali um olhar bem atento para perceber quais podem ser os problemas que a sua comunidade escolar, o seu bairro enfrentam em relação ao tema política, moral e conhecimento científico, para daí sim conseguir pensar começar a pensar na elaboração de um projeto de lei, tendo em vista essa situação problema que você identificou, você ou o seu grupo, tá certo? Bom, após a elaboração desses projetos de lei, que estão previstos para a fase de desenvolvimento dessa atividade 5, aí vem a sistematização, o fechamento. E o que se propõe é a divulgação desses projetos de lei e a realização de debates públicos. Então, é claro que é importante, para elaborar um projeto de lei, que vocês se apropriem, conheçam, né, projetos de lei, efetivamente, para entenderem como eles são redigidos, como eles são montados, o que deve ter, o que não deve ter, né? É importante que vocês façam esse exercício junto, claro, com o auxílio, sob a orientação do professor e da professora de vocês, e estando com esses trabalhos prontos, com esses projetos de lei prontos, então vocês podem pensar em organizar debates públicos, né? E aí os grupos podem, de repente, até com a participação da comunidade, dos estudantes de outras salas, outros professores, os grupos podem apresentar os seus projetos de lei e defender a importância dos seus projetos de lei, ou da aprovação, digamos assim, dos seus projetos de lei para melhoria, né, de alguma situação, problema que afete ali a comunidade escolar, o bairro, enfim. Então, é uma atividade que fecha com um debate público, mostrando que esse é um componente que preza pelo diálogo, pelo compartilhamento de ideias e pela troca de saberes e de conhecimentos. Beleza? Quando a gente chegar no final da atividade 5, a gente vai ter encerrado o nosso componente ciência, tecnologia e ética. Mas antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer menção a uma coisa muito importante, que é o seguinte. Pessoal, a palavra integração é a chave para o novo ensino médio. E ao longo dos diferentes componentes e das diferentes atividades, vocês vão perceber que há muitos e claros momentos em que os conhecimentos se integram.
Aliás, não só conhecimentos de dentro do itinerário formativo, mas também relativos à formação geral básica de uma forma geral. Vocês vão perceber que os conhecimentos se integram muito claramente. E aí eu vou trazer só um exemplo aqui de integração de conhecimentos nos itinerários formativos, para a gente ver juntos esse quadrinho que se chama De Olho na Integração. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte. Na atividade 5 do componente 2, Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade, os estudantes farão um estudo do meio. Indique que eles podem estabelecer relação prática da teoria dos filósofos em foco, que é o Thomas Kuhn e o Karl Popper, ao verificar se as teorias difundidas na comunidade são falseáveis, daí é o princípio da falseabilidade que a gente vai ver, vai estudar juntos ao longo do trabalho com o componente. E se os paradigmas que a sustentam não foram substituídos por outros, por exemplo. Então, esse é um ponto de integração, pessoal, do nosso componente, ciência, tecnologia e ética, com um componente também dessa unidade curricular, né? O Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade. Mas uma outra possibilidade de integração se dá com o componente de cultura e sociedade, que também está trabalhando tabulação de dados obtidos em pesquisas científicas. Daí, essa é mais uma oportunidade de integrar os componentes por meio de técnicas ou de instrumentos em comum, né? Os resultados da pesquisa devem ser publicados de repente, um jornal da escola, né? E a ser elaborado na atividade 5, pelo componente Oficina de Produção Textual e Oralidade, bem como subsidiado pelos demais componentes. Então, vocês vão percebendo que, de fato, a integração aparece com força entre componentes e entre unidades curriculares nesse novo ensino médio. Antes da gente se despedir, eu quero deixar aqui para vocês uma atividade, para vocês realizarem aí em sala de aula com o professor ou a professora de vocês, e é, como não poderia deixar de ser, um espaço para diálogo, né? Já falei para vocês que esse componente é bastante dialogado, bastante debatível. Existe essa palavra? Acho que existe. Então, a atividade que vai aí para vocês é a seguinte. Em grupos, discutam. Levando em consideração o que você aprendeu sobre o aprofundamento curricular e o componente ciência, tecnologia e ética, você consegue vislumbrar outros possíveis pontos de integração entre os componentes? Registre suas ideias no caderno. Então, eu já mostrei aí para vocês 2 exemplos de olho na integração, né? Que dá para a gente perceber entre os diferentes componentes, né? Do aprofundamento curricular. Mas, fora esses que eu mostrei, você consegue, levando em consideração o que vocês aprenderam na aula passada sobre o esquema de funcionamento das unidades curriculares, os componentes de cada unidade, enfim. Será que vocês conseguem vislumbrar outros pontos de integração entre os componentes, ou mesmo entre as diferentes unidades curriculares? E aí, bora fazer esse exercício? Pessoal, quero pedir que vocês avaliem a nossa aula de hoje. É importante que vocês tragam para a gente o feedback, porque a cada impressão, a cada opinião que vocês deixam para a gente busca sempre aprimorar as nossas aulas, melhorá-las, evoluí-las, né? E trazer sempre mais qualidade de ensino, de educação para todas e todos vocês. Me despeço de vocês com todo o carinho desse mundo, sabendo que estaremos juntos em breve para a primeira aula da introdução da atividade 1 do componente Ciência, Tecnologia e Ética. Um beijo para todas e todos e até breve. Tchau, tchau.